fazendo com essas bilocas dos olhos abertos aqui, olhando para mim? O que você está fazendo andando de um lado para o outro? Quer saber o cumprimento de propósito? Quer saber qual é a sua identidade? Eu vou te falar aqui hoje, você vai sair daqui liberto. Você vai sair daqui hoje com a faca nos dentes. Você vai sair daqui hoje topando qualquer parada. A metanoia vem pela transformação da mente. Meta, transformação. Noia significa mente. A transformação da mente é o que Jesus quer na sua vida. Tá bom? Jesus não quer que você, o Espírito Santo não quer que você venha para os cultos só porque a sua esposa está vindo. Jesus não quer que você faça campanha só porque o pastor está dizendo. Jesus quer que você saiba o caminho que você está trilhando. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz que nós temos que nos santificar a Jesus como Senhor e estarmos prontos. O que é pronto? De prontidão para falar a qualquer um o motivo pelo qual nós somos crentes, o motivo da nossa esperança. Por que você abandonou o cigarro? Por que você abandonou a bebida? Por que você abandonou a prostituição? Por que você fez tudo isso? Se você até hoje está fazendo e não sabe, meu irmão, volta, porque você está trilhando o caminho errado. Porque Jesus, ele veio trazer renovação para a sua vida. E renovação de mente. Renovação de mente. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus. Pode ficar sentado mesmo, tá? Eu vou ler aqui o tema da campanha. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Presta atenção. Agora estará aberto. Quem estava dizendo isso? Deus. Agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos. Espera aí, mas lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para poder abençoar, nem os meus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então por que Deus diz que agora? Esse termo agora está dizendo no tempo presente. Quer dizer que a partir daquele momento, Deus estaria então com seus ouvidos abertos e os seus olhos abertos para a oração daquele lugar. O que isso significa? Significa que Deus, ele age mediante a sua entrega de fé. Aleluia, Deus! Sabia disso? Deus, ele age mediante a sua fé. A fé na terra funciona como um portal. Deus deu a terra aos homens. Por que Satanás em Mateus capítulo 4 disse assim: se você, Jesus, prostrado me adorares, tudo eu te dou porque é meu. Você viu Jesus rebater? Você viu? Jesus falou assim: sai, Satanás, não é nada seu não, tudo é de Deus. E por que Jesus ensinou dizendo o seguinte: ore, dizendo a Deus: venha a nós o teu reino e seja feita a tua. O que é reino? Diga comigo: domínio. Reino é domínio. Presta atenção. Reino é domínio. Se Deus está no domínio de tudo, então por que nós temos que orar e pedir: Deus, venha a nós o teu reino? Deixa eu te explicar por quê. Lá no Salmo 116, verso 15, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Imagina você que ganha uma casa para você morar, e você ganha este lugar, ele é seu para uso e desfrute. Você usa e desfruta. Entrou para dentro, é você quem manda, mas a casa está no meu nome. Só que eu quero visitar a sua casa. A sua casa no sentido de lar, mas a casa física, ela é minha, está no meu nome, está escrito no meu nome. Eu tenho a escritura, é minha. Eu posso entrar, meter o pé na porta e fazer o que eu quiser, posso? Sim ou não? Sim. Posso ou não? Mas vem cá, se eu sou um cara educado, se eu sou um cara de procedência, eu vou fazer isso? Não. O que eu vou fazer? Ô irmão, você vai estar aí domingo de manhã? Precisa resolver uma coisinha. Posso entrar? Posso. Não, irmão, não pode entrar porque eu estou viajando. Não, ele não pode entrar porque eu estou ocupado. Não pode entrar porque eu tenho que enterrar meu pai. Não foi isso que o discípulo disse? Por que Deus não tem agido na terra? Porque o povo de Deus tem renunciado à abertura do coração para o mover do Espírito.
Quando Jesus disse assim: estou à porta e bato, aquele que abrir eu vou entrar e vou cear com ele. Para você saber, só para você saber, tá? A ceia, o alimento, sentar à mesa, é o momento mais de intimidade que existe entre uma família. Você sabe disso? Fora isso, só a intimidade de casais. Mas entre uma família onde todos podem participar, a mesa, o jantar é o momento mais especial, de mais intimidade. E o que Jesus estava querendo dizer? Eu quero ter intimidade com você no profundo. Aleluia, Deus. Só que para isso você precisa fazer o quê? Abrir o seu? Tem que abrir a porta do seu coração. E falando em corações, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o livro da sabedoria diz o seguinte: em tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede todas as saídas da vida. Jesus falou o seguinte: o que entra pela boca, passa no organismo, vira esterco. Para quem sabe usar, né? Porque para quem, na mão de quem é próspero, na mão de quem é ungido de verdade, desculpa a expressão, tá? Mas eu preciso te constranger aqui hoje, tá? Até bosta vira prosperidade. Nas mãos de quem sabe prosperar. Você já pensou nisso? O cavalo passa na rua, deixa lá o dejeto dele, aí o escasso olha para lá, olha que nojeira que está aqui. O próspero olha para lá, eita, olha aí a oportunidade, eu vou adubar as minhas cebolas. Para quem é próspero, para quem realmente tem prosperidade na vida, para quem não tem escassez, diga: sai escassez! Sai escassez! Para quem não tem escassez, quando vê um monte de bosta, vê um recurso, vê uma oportunidade de prosperar. O que é prosperar? É crescer. Sabe quando a sua cebolinha cresce? Quem planta cebolinha aqui? De galinha melhor ainda, pastor. De galinha assim, ó, bem sequinho, a senhora deixa ele curtir, secando. Sabe o que a senhora faz? A senhora pega a casca de ovo, deixa secar, a senhora moe bem moidinho, põe. É uma benção. É uma benção. Irmãos, quando eu vejo casca de banana em lixo, o coração dói. Tudo esterco, tudo uma oportunidade. O que para o escasso é lixo, para você, vou profetizar na sua vida, para você é o quê? Oportunidade de crescimento, oportunidade de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a mente de muitos está tão contaminada por causa da teologia da prosperidade que alguns se trancaram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jeremias falou, profetizando para o povo de Israel que estava no cativeiro, dizendo o seguinte: os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e de prosperidade, não de morte e destruição. Deus te chamou para reinar. Irmão, mas eu sou pobre, perdido, segue nu. Tamo junto, mas eu nasci para reinar. Não, se você quiser abrir mão da sua identidade e do cumprimento do propósito na sua vida, você abre. Eu não abro, não. Aleluia, Jesus. Eu sei de onde Jesus me tirou. Humanamente falando, eu sou tudo isso aí que você pensa e que eu acabei de dizer. Mas no espírito, transformado, lavado, remido, não abro mão daquilo que Deus me deu. Deus te chamou para reinar. Quando nós falamos de libertação, muitas pessoas já pensam o quê? Vem cá, irmão, eu vou expulsar o demônio da você. Não é isso? Faz parte a libertação? Faz parte. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que Jesus falou a respeito de expulsar demônio? Jesus falou o seguinte: ide por todo mundo pregar o evangelho. Faz o quê? Cura os enfermos, expulsa os demônios. Você vai colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. Mas para quê? Apenas para sinal. Quando você vai comprar um imóvel muito caro, 700 mil reais, quem toma posse aí? Se você não quiser, pode mandar para cá que eu quero, tá? 1,5 milhão, uma casa de luxo, num condomínio de luxo, quem aí recebe? Toma posse, meu irmão. Toma posse. Só que aí você não tem o dinheiro todo. E você precisa segurar o negócio. O que você faz? O que eles pedem a você? Sinal. Apenas um? Sinal. Aquilo é uma ação de boa fé, dizendo que você vai cumprir com todo o propósito de pagamento. Não é isso? Você sabe o que Jesus falou sobre expulsar demônios? Sabe o que Jesus falou sobre curas? Gente, vocês estão se contentando com pouca coisa. Isso aí é apenas um sinal. O melhor é o evangelho, é a cura, é a transformação. Os discípulos saíram, voltaram regozijantes, dizendo o seguinte: os demônios saíram. Irmão, que isso? Quem que não gosta de pôr a mão endemoniada e o demônio sai sem falar nada? Aí você fala assim: nossa, ele não falou que é o pensamento que eu tive. Aí
Você fala, ô Jesus, obrigado. O Senhor lançou do mar do esquecimento, que até o diabo esqueceu. Esquece não, ele é acusador, ele não falou porque Deus não permitiu. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Ele saiu por causa do poder de Deus que é em ti, tá? Não é porque você é bonitinho, não. E nem porque você é feio, ele assustou, não, tá? Agora, presta atenção aqui numa coisa. Os discípulos voltaram regozijantes. Os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos. O que Jesus falou para eles? Fala de novo, pastor. Não vos alegreis por causa que os espíritos se submetam a vós, mas vos alegreis antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O meu nome está escrito no livro da vida. Você sabe o que é o seu nome está escrito no livro da vida? Significa que você é nova criatura. Significa que você nasceu de novo. Significa que você não é mais o mesmo. Significa que você ativou a sua identidade em Deus. Você está cumprindo com o seu propósito. Tem como você ser alguma coisa que você não sabe? Tem jeito disso? Tem? Você é agente secreto, tão secreto que nem você sabe o que está fazendo? Tem que saber, não tem? Você passa por um treinamento, você estuda, você pesquisa, você se prepara para depois você se tornar. Todo o processo você está se tornando. É assim que a faculdade faz, é assim que os cursos técnicos fazem, é assim que a escola bíblica faz, formando você um bom caráter de Cristo que é em ti, como está escrito lá em Efésios capítulo 4, quando fala dos ministérios, que são os dons. Estou falando rápido? Desculpa. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, fala de 5 ministérios dados por Cristo. Todos os 5 ele cumpriu. Apóstolo. Fica aí, pastor. Apóstolo. Ninguém sabe. Então vamos lá, faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha. Todo mundo, faz assim, estamos aqui para aprender, tá? Faz assim, ó. Apóstolo, evangelista, profeta, pastor, mestre ou doutor. Todos esses ministérios Jesus cumpriu, mas quando ele subiu, no versículo 8 diz assim, ó: e ele, levando consigo o cativo e o cativeiro, subiu e deu dons. Que dons são esses? Os dons ministeriais. E esses dons é para quê? Para que cheguemos, para que alcancemos a estatura da plenitude. Por que você é chamado de cristão, você sabe? Por volta de 60 anos depois de Cristo, foram a primeira vez que os discípulos, os nossos irmãos da igreja primitiva, foram chamados de cristãos. E por que cristãos? Porque cristão significa pequeno Cristo. E quem chamou eles de cristão não foi eles não, viu? Quem chamou eles de cristãos não foi o pastor que deu o nome, não foi o pastor que consagrou, recebe um chão, a partir de hoje você é cristão, não é nada disso. Quem chamou ele foi aqueles que os observavam, aqueles que os perseguiam. O que as pessoas vão olhar para você e vão dizer? Você está com a sua identidade ativada? Você está cumprindo com o seu propósito? Então as pessoas vão ver não mais você, mas vão olhar Jesus. Aleluia, Deus. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, se eu não me engano é João capítulo 8, versículo 11 ou 12, uma coisa assim. João 8, 11 ou 12 diz assim: Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim não andará. Mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz: vós sois a luz. Peraí, Jesus, o senhor está ficando besta? O senhor está ficando besta? Quem é a luz? É o senhor ou é eu? Sabe qual que é a proposta de Jesus para a sua vida? É ele ser tão íntimo de você, mas tão íntimo, que quando as pessoas olharem para você, não vão saber se estão olhando para você ou para a face do próprio Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Isso é você ativar a sua identidade. Isso é você ter cumprimento de propósito na sua vida. A maior libertação que existe não é quando o demônio sai. O demônio sai é apenas um sinal do que aconteceu. Quando a cura acontece, é apenas um sinal do que aconteceu. A maior virtude do Evangelho é a transformação da sua vida. Aquilo que você era, você não é mais. Você se transforma, você se renova. Provérbios capítulo 4, versículo 18: porque as veredas do justo são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Filipenses capítulo 1, versículo 6: porque aquele que em vós começou a boa obra, no dia do Senhor Jesus vai concluir. Você sabe o que isso significa? Que nós estamos constantemente em construção. Não, o pastor Fernando não, o pastor Fernando é santo. Não, o pastor Fernando está perfeito, está na terra fazendo hora extra.
É assim, irmão? Então por que quando o pastor erra, você o acusa? Então por que quando o pastor falha, você não vê nele um homem que ele é frágil, porém carregando o caráter de Cristo? Ele também está na transformação, como eu, como você. E por que você não pode ser canal de bênção na vida dele e dizer assim, pastor, vamos orar? Eu estou vendo um negócio aí que eu acho que está errado. Ou o senhor me ensina, nós aprendemos junto. Por que você não pode fazer isso? Jesus. Você sabe por que você não pode? Porque o sistema te ensinou que o pastor está acima, num pedestal. O pastor, irmão, ele foi preparado, sim, para estar arrebanhando o povo e ser um exemplo, tá? Não estou dizendo que o pastor vai andar de qualquer jeito, mas uma hora ou outra ele é. E você sabe por que você fica ofendido? Você sabe por que você fica ofendido? Porque você tem 35 anos de idade, mas tem a maturidade de uma criança de 12 anos. Você tem a maturidade emocional de uma criança de 10 anos, de 8 anos de idade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você cresce o corpo, a cabeça, tudo, mas o seu emocional também tem que crescer. Quem sabe aqui a diferença de sentimento e emoção? Sentimento e... Antes de eu falar para você isso, deixa eu só te falar sobre libertação. Libertação, você compreendeu o que é libertação? Amém. Quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis. Só para você ter uma noção, quem conhece a Idade Média? Quem lembra da Idade Média? Quem lembra? Meu filho, é velho, hein? Não. Então desculpa, achei que você viveu a Idade Média. Brincadeira, tá, meu filho? Só para descontrair aqui e quebrar o gelo. Na Idade Média, quem comandava tudo? O Império Romano e a Igreja Católica. O que eles fizeram? Muitos cientistas eram acusados de bruxaria por causa de invenção de coisas. Muitos, por causa de invenção. Não, isso aí é bruxaria. Porque o que eles queriam? Eles queriam que ninguém crescesse em conhecimento para que eles continuassem operando. E é assim até hoje, tá? Esse nome da democracia é só um nome bonitinho, tá? O problema é que a Igreja Católica não está da mesma forma que antes, mas o governo tomou de conta de tudo e está fazendo do mesmo jeito. Não é interessante para o governo que você cresça em sabedoria e em conhecimento, se torne um empreendedor, prospere. Ele quer que você continue trabalhando, ganhando um salário mínimo, pagando seus impostos, porque isso dá lucro para ele. Tá, mas eu não estou aqui para falar disso. Mas uma coisa chama a outra. Libertação é você conhecer, conhecimento. Qual que é o maior culto de libertação que tem na igreja? Não, depois desse spoiler aqui, se ninguém responder, irmão. Não, pastor, me ajuda. Deixa eu pôr. O pastor já falou aí. O que é? Qual que é? Culto de? Espera aí. Libertação é quando você sapateia? Libertação é quando você rodopia? Libertação é quando você sai correndo igual um louco falando em línguas? Tudo isso é bom, tá? No espírito. Quando o espírito move, tá bom? Tudo isso é gostoso. Já experimentei e ainda experimento, tá bom? E se o Espírito de Deus quiser fazer de mim o que ele quiser, ele faz, tá? Mas é o Espírito, não sou eu. Quem entendeu? Aleluia. Não entendeu, né? Agora presta atenção. Quando você faz isso, você está gozando a graça de Deus. Mas o que verdadeiramente liberta é aquilo que você vai caminhar com os seus próprios pés. Diga comigo, com os meus próprios pés. Você consegue colocar o pezão para frente e falar assim, os meus pés, ó. Você sabe onde você está colocando os seus pés? Sabe? Um passo depois do outro, você sabe? O caminho que você está trilhando. Sabe ou não sabe? Esse é o grande segredo da vida. Esse é o grande segredo do Evangelho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Que coisa linda, né? Olha só o que a palavra de Deus é. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Esse camarada aqui tem cara de que gosta de pescar, é verdade? Não? Rapaz, então eu errei o tiro. O senhor não gosta de pescar, não? Quem gosta de pescar aqui? Pastor Fernando gosta de pescar, pastor? A melhor hora de pescar é de madrugada, né? Eu gosto de pescar no meio da tarde, no final dela, porque de madrugada. Vamos lá, presta atenção aqui. Você está andando no meio do mar. O que você leva consigo? Uma lanterna. Senão você não enxerga. Você acha que você é gatinho, mas você não enxerga no escuro. Presta atenção numa coisa. Você leva uma lanterna. O que essa lanterna vai fazer com você? Vai te guiar, vai te mostrar o caminho. Assim é a palavra. Ela ilumina o caminho para você andar. Mas como que ela vai iluminar o caminho para você andar se ela não iluminou nem sua mente? Se nem você sabe onde você está sendo guiado. Agora presta atenção numa coisa. O grande problema, sabe o que é? O grande problema é nosso, não da palavra, viu?
O grande problema é que a mesma luz que ilumina o caminho mostra o defeito. Quem que é pintor? Quem que mexe com pintura? Irmão, toda igreja tem um pintor, não é possível. Tem não? Ninguém, nem o meia boca. Ai, não, você é ex-pintor o quê, rapaz? Pintor é sempre pintor, não pintar a primeira oportunidade, o senhor está dentro. Tem 30 anos que eu exerço. Tem 30 anos que o senhor largou? Verdade. Mas de vez em quando o senhor pinta ainda. Verdade. Tem certeza. Ó, presta atenção aqui. Ele que sabe o que eu estou dizendo, ó. Você pega uma parede refocada, você passa uma massa bem passada, você olha assim e fala assim, nossa, tá só filé. Quando você vai lá com a luz, você acha um monte de defeito. Para lixar, tem que usar uma lâmpada para lixar. Opa, tem que usar uma lâmpada. Se eu não me engano, chama pendente. Você pega lá, coloca lá, e as amarelinhas pior. Aquelas que esquentam a mão, aquelas é as pior. Você vai lá assim, enxerga os defeitos e vai corrigindo. A mesma luz que ilumina os seus caminhos mostra os seus defeitos. Você quer saber como que a Bíblia age na sua vida? É só você olhar para Jesus. O que diz em Apocalipse? Ele veio montado num cavalo branco, com a sua igreja lavada e remida no seu sangue, com as suas vestes brancas, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e na sua testa estava escrito a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, no Logos, e o Logos era Deus. Ele é Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse termo Logos, se eu fosse você estudava, que ele é muito profundo. Aí você pesquisa, era Heráclito de Éfeso, que você vai entender o que é Logos. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus, lá em João capítulo 4, chega naquela mulher samaritana, o que Jesus fez? Começou a trocar ideia. Quando Jesus começou a trocar ideia com ela, aí Jesus precisava curá-la. Aquela mulher precisava ser curada. Você sabe por que ela ia buscar água meio-dia? Quem sabe? Por que ela ia buscar água meio-dia? Porque ela era uma mulher difamada na sociedade. Todas as referências entre buscar água, você pode observar, ou é de manhã ou é de tardezinha. Você, filho, você tem cara de ser inteligente. Você não é burro. Você tem que buscar água num terreno, num país árido, onde é um sol para cada cidadão. Você vai de manhãzinha, onde o sol está mais tranquilo, e à tarde você vai de meio-dia. Por que ia meio-dia? Para não ver dedos acusadores, para não ver olhares tortos, porque estava ferida. Quando Jesus chega até ela, Jesus fala assim: tadinha, vem cá que eu vou curar sua ferida. Vem cá, vou passar a mãozinha aqui. Jesus fez o quê? Disseste bem, porque você já tiveste 5, e hoje o que você tem não é seu. Além de você ter fracassado com 5, você está roubando de outro. Você sabe o que a palavra de Deus faz? Antes de curar, ela expõe as nossas feridas. Só que hoje, se Deus der uma revelação para o profeta, e o profeta chamar aqui: vem cá meu irmão, você está em pecado. Em vez do irmão se alegrar, ele fica ofendido. Você sabe por que ele fica ofendido? Porque é um irmão de 45 anos de idade, mas tem a maturidade emocional de uma criança de 12. Precisamos urgentemente investir na nossa identidade e no cumprimento do nosso propósito. Deus, Ele te chamou para reinar. Deus, Ele te chamou para reinar. Você concorda com isso ou não? Sim. O que é reino? Nós falamos aqui, o que é reino? É domínio. Agora, sabe qual é o problema da igreja? Que por falta de instrução da igreja, que eu digo de um modo geral, tá bom? Eu me incluo nisso. Por falta de instrução, nós queremos reinar sem sabedoria. Sabe o que Salomão aprendeu? Foi falado aqui hoje. Sabe o que Salomão aprendeu com seu pai? Está lá nos primeiros capítulos. Ele disse: meu pai me ensinava, busca sabedoria, meu filho. A primeira oportunidade que ele teve com Deus, o que ele pediu? Porque ele sabia que as riquezas iam ser consequência. Vai direto no cerne. Aí muita gente não está preparado para reinar. Quer saber por quê? Porque acha que reinar é exercer domínio sobre os outros. Mas na verdade, o que o Evangelho quer de você é que você exerça domínio sobre você mesmo. O que diz lá em Tiago? Aquele que refreia a sua língua, grande coisa conquistou. Aquele que refreia a sua... Você consegue segurar a sua língua? Não. Eu não consigo, não. Tem hora que solta. Solta, minha esposa sabe disso. Rapaz, você quer me conhecer? Conversa com aquela mulher lá. Chama ela no canto lá e pergunta quem que eu sou. Aqui eu sou bonzinho. Aqui eu sou uma delícia. Aqui eu sou melzinho na chupeta. Quer saber o irmão mesmo? Vai lá em casa. Vai lá em casa. Conversa com a minha esposa.
Fala, irmão, ele é estressado, tem hora que dá umas explosão lá, terrível. E a minha mulher é uma mulher de Deus, que ora comigo e me bate também. Se você não se consertar, filho, eu vou te descer o cacete. Quando eu falo pra você, não é brincando não, literalmente, viu? Baixinha daquele jeito em Maranhense, pensa. Meu Deus. Rapaz. Mas Deus dá o cobertor de acordo. E eu aprendi demais com a minha esposa já. A minha esposa tem uma maturidade emocional incrível. Coisa que eu almejo ter um dia. Minha esposa tem. Eu almejo, pastor. Tem a maturidade emocional que a minha esposa tem. Presta atenção aqui numa coisa. Quando eu digo que Deus chamou para você para reinar, lá em Apocalipse capítulo 5, versículos 6 ao 10, abre aí sua Bíblia. Eu fiz umas anotações aqui porque eu sou ruim de referência, eu esqueço, eu tenho que anotar. Aí muita gente que vê, aí pastor Fernando, muita gente que fala assim, irmão, mas você cita um monte de versículo de cor, mas você sabe por que eu cito de cor? Porque eu já cansei de escrevê-los, já cansei de pesquisá-los. Aí você olha e fala assim, nossa, o dom do irmão é tão bonito, um dom de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, você não sabe quantas horas eu passei estudando aquilo não. Você quer ter esse dom? Vai estudar também. Apocalipse capítulo 6. E ninguém é obrigado a saber nada de cor não, gente. Tira esse fardo da sua mente, do seu coração. Versículo 6 diz assim, ó. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida... É o 5, irmãos, perdão. 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo canto, dizendo, digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foi morto e com seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação, para que o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre... Presta atenção aqui numa coisa que isso aqui é muito sério, eu vou entrar numa parte teológica um pouco profunda, tá? Presta atenção aqui, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora. Quando Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser, ele se tornou o caminho vivo. Lá em João capítulo 10, Jesus disse o seguinte, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar achará, ele se tornou o caminho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que há só um Deus e só um mediador, aquele que faz mediação, aquele que une, aquele que liga. Há só um entre Deus e os homens, quem? Por que Deus e os homens, não os homens e Deus? Porque Deus em primeiro lugar, o plano foi dele, porque depender de nós estava lá até hoje. É verdade. Presta atenção aqui. Jesus se tornou o caminho vivo. Então levanta as duas mãos para os céus e diga assim comigo, Jesus é o meu exemplo. Jesus é o meu exemplo. Aí depois você pesquisa lá na sua casa, 1 Coríntios capítulo 15, ele é grande, a partir do 45 fala sobre Jesus ser o segundo Adão. Quem já leu essa passagem? Jesus ser o segundo, enquanto o primeiro foi carnal, corruptível, esse é espiritual, porém, e também incorruptível, santo, puro, se tornou o caminho, o guia, o exemplo a ser seguido, a matriz. É nela que eu me informo, é nela que eu me oriento, é nela que eu me torno, é nela que eu passo a ser. Diga comigo, ser. Presta atenção que eu estou mexendo na sua estrutura, e você não está nem percebendo. Jesus se tornou o exemplo, e ele é o segundo. Por quê? Jesus veio dizendo o seguinte, já que esse povo não aprendeu nada do que é ter comunhão com Deus, eu vou ensiná-los. Então, já que o primeiro fracassou e trouxe a maldição do pecado para todos, então eu vou mostrar o caminho da santificação e da vida eterna. Jesus se tornou o segundo. Você sabe por que ele se tornou o segundo Adão? Quer saber por quê? Porque Jesus veio mostrar para mim e para você o que é verdadeiramente reino. Quando Deus criou tudo, Deus criou um jardim no... Tem muita gente que não entende isso. O Éden não é o jardim não é o Éden. Deus criou o jardim no Éden.
O que é Éden? Lugar de delícias, lugar de descanso. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, eu descanso nele, não aquele descanso de negligência, de ser ocioso, de ser preguiçoso. Não é esse sinal de esperança, de ficar esperando deitado, não. É um sinal de confiança. Eu posso deitar nessa rede porque ela está bem armada. Eu posso entrar nesse carro porque ele está seguro. Eu posso ir e voltar porque Deus, Ele é comigo. Em paz eu me deito, em paz eu me levanto porque o Senhor está comigo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Confiança. Aleluia, Jesus. Por que eu confio? Porque eu descanso. Eu descanso nele. Aí você vai lá em Hebreus capítulo 4, fala do 7º dia que Deus descansou. O repouso de Deus. O sábado, que significa repouso. É tanta informação que se eu for explicar nos mínimos detalhes, se eu fosse você estaria anotando para você pesquisar depois. Presta atenção aqui numa coisa. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio mostrar para mim e para você como que nós devemos viver na terra. Quando Deus entregou a terra, não citei para você, Salmo 116, verso 15? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Por que Ele deu aos homens? É a casa para você morar, filho. Só que Deus é ético, Ele não vai entrar se você não der lugar, se você não der espaço. Presta atenção em uma coisa. Deus entregou o Éden, é lugar de descanso, de delícias. Só para você saber, o Éden é a presença de Deus, tá? Por isso que Deus retirou o homem do Éden. Deus tirou o homem do Éden e colocou o que protegendo? E uma espada de fogo, não foi? E presta atenção aqui numa coisa. E Deus tirou o homem da árvore da vida, o acesso, não poderia comer mais, para não comer e viver eternamente no pecado. Porque através do pecado entrou. E só para você saber, a morte não é essa morte física que Deus estava falando não, tá? É a morte espiritual. Mas como que espírito não morre? Porque morte não é inexistência. Eu provo para você que nem o seu corpo deixa de existir depois que você morre. Sério, sério. Lavoisier diz o seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Deixa eu te falar, o seu corpo vai virar pó, o seu corpo vai virar esterco, porque é o seu corpo. O seu corpo é pó. Sabia disso? Pode passar milhões de anos, o seu corpo está lá, foi transformado, virou capim, qualquer outra coisa, mas está lá. Por isso que quando lá em Apocalipse diz que Deus vai dizer ao mar, traga os seus mortos, Deus vai dizer à terra, traga os seus mortos, Deus vai dizer ao vento, traga os seus mortos. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder de pegar as partículas que se perderam há tantos e tantos anos, voltar de novo o seu corpo original e te trazer a vida, porque Ele é Deus. Ele exerce todo o poder sobre a matéria, porque Ele é Deus, é criação das suas mãos. Deus então tirou o homem do Éden, da comunhão, por causa disso, por causa do pecado. Mas antes do pecado, o que Adão era? Diga comigo: rei. Para que Deus criou Adão? Para reinar, beleza. E qual que é o outro motivo? Domínio, também, é a mesma coisa. Qual é o outro motivo? Diga comigo assim, ó: relacionamento. Você quer saber a sua identidade? A sua identidade não é o que as pessoas dizem a seu respeito. A sua identidade não é o que os seus pais dizem a seu respeito. Essa identidade é uma identidade humana, física. A sua identidade não é o que o governo diz, não é aquele número que está no seu RG. A sua identidade está registrado, cravado, Gênesis 1:26. Porque façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem que eu sou? Eu sou Deus, uma partícula de Deus em mim. Aleluia! Você não é carne, você não é sangue, você é espírito e vida. Foi para isso que Jesus te chamou. Isso é identidade, cumprimento de propósito. Primeiro, reino. Segundo, relacionamento. Deus te chamou para você ter relacionamento. E deixa eu te falar uma coisa, só para você saber, Deus não precisa de funcionário, tá? Tem gente que acha que comunhão com Deus é vestir essa batinha branca e vir com os cultos fazer a obra. Não, irmão, isso é apenas consequência de um chamado. Isso é apenas o reflexo de uma comunhão que faz palpitar no seu peito. Deus te chamou você para ter comunhão contigo.
Você já dobrou os seus joelhos e falou assim: Espírito Santo, como é que o senhor está hoje? Como é que o senhor está? Seu coração está angustiado, o senhor está triste comigo? Tá, Senhor? Você já fez isso? Quem já fez isso? Será que é só eu que sou doido? É só eu? Faz isso, irmão. Tenha relacionamento com Ele. Identidade e cumprimento de propósito. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu quero que vocês vivam na terra até que você chegue à plenitude, porque quando Jesus disse o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Aí muita gente pensa: não, nós vamos desfrutar do reino, né? Vai chegar o dia. Não, irmão, é hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 15. O dia é hoje. O chamado é para hoje. O reino dos céus é para hoje. O reino dos céus é vida. O reino dos céus é paz. O reino dos céus é prosperidade. O reino dos céus é maturidade emocional. O reino dos céus é cumprimento de propósito. O reino dos céus é você ativar sua identidade em Deus, ser aquilo que Ele disse que você é. Por isso que lá em Apocalipse diz que Ele vai te dar uma pedrinha branca e com um nome escrito que só você sabe. Porque só você sabe. Só você sabe, ou pelo menos deveria saber. Ou pelo menos deveria saber. Qual que é o nome que Deus vai te colocar? Hein? Tem a ver com o seu cumprimento de propósito aqui. Quando Jesus veio e se tornou o exemplo, ele estava querendo dizer o seguinte: o que Adão era antes do pecado, eu quero que vocês vivam hoje. Agora, sabe por que nós não estamos fazendo isso? Por falta de maturidade emocional. Muita gente ignora isso. Muita gente ignora isso. Quer que eu te prove que você é maduro emocional? Quer que eu te prove? Qual foi a última vez que você tomou refrigerante? Qual foi a última vez que você tomou refrigerante? Se você investir na sua maturidade emocional, vai chegar um momento que você vai ter nojo disso. Sabe por que você vai ter nojo? Porque isso afeta o seu corpo. Ah, irmão, deixa, mas esse corpo meu vai ficar por aqui. Não, mas enquanto está aqui, eu vou usá-lo com cumprimento de propósito. Presta atenção, é sério. Aí, presta só atenção no seguinte: tem uma substância que o cérebro produz chamada endorfina. Ele produz, tem que produzir através da alimentação e de exercício físico. Aí, se você não se alimenta bem, não faz exercício físico, sabe o que acontece? Seu cérebro não produz. Aí você fala assim: eu estou endemoniado. Não, você só está perdido. Você só não sabe investir na sua alimentação. Irmãos, isso é uma coisa terrível. Se você não sabe cuidar de si, você não tem amor próprio. Se você não sabe se valorizar, não estou falando de orgulho, não estou falando de ego, estou falando de amor próprio. Se você não entendeu isso, você não se valoriza, você não se ama. Se você não consegue colocar os pés no sapato novo e sentir em paz com isso, mesmo sabendo que você tem que pagar, é um presente que você está te dando, você não sabe. Se você fica com dó de levar a sua família num restaurante chique de vez em quando, para você ter uma alimentação diferente, para você desfrutar de algo diferente, e você se sente mal com isso, você não entendeu o que é cumprimento de propósito. Você não entendeu o cumprimento de propósito e a sua identidade, quem você é, quem Deus te chamou para ser. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre os traumas. Eu falei para você que a gente ia falar de desbloqueio, ia? Quem aqui é depressivo? Quem aqui é depressivo? Quem aqui sofre de ansiedade? Quem aqui sofre do síndrome do complexo da inferioridade? Você acha que todo mundo é melhor que você? Quem sofre aqui de timidez? Deixa eu te falar uma coisa. A minha filha tem 3 anos, ela não tem vergonha de nada. Ela não tem vergonha de nada. Ela canta o que vier na cabeça, na frente de qualquer um. Talvez em algum momento assim ela comece a se, por causa do ambiente diferente, por causa das cargas diferentes, né? As frequências que a criança vai sentindo ali no ambiente, que elas são puras. Aí às vezes ela se retrai um pouco. Mas se ela começar a se sentir confortável, o que ela faz? Tira a calcinhazinha dela na sua frente e mija na sua frente. Não tá nem aí. E quando eu te falo isso, é porque a minha faz isso. Aí você pensa o seguinte: por que então hoje eu tenho vergonha de fazer as coisas? Por quê? Você tem que entender que nós carregamos dentro do peito um sistema de crenças. Você sabe o que é crença? Crença, ela vai se estabelecendo na sua vida, no seu coração, no seu sentimento,
Entenda uma coisa, o seu coração, o seu sentimento é igual um recém-nascido que nasceu prematuro. Você sabe o que é um recém-nascido que nasce prematuro? Você tem que ter todo cuidado. Um irmão teve esses dias, ele adotou uma criança, nasceu prematuro. Eles têm que revezar para sair de casa, porque a criança tem que ficar muito bem guardada, não pode se expor demais a alguém. Assim tem que ser o seu coração, recém-nascido, guardado, bem protegido, você tem que se proteger. Aí presta atenção numa coisa. Quando criança você não tinha dificuldade com nada disso, por que hoje você tem? Porque você foi ao longo do tempo, ao longo da vida, juntando dentro de você esse sistema de crenças, de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. 85% dos bloqueios emocionais que você tem hoje é por causa das suas referências dos seus pais. Eles implantaram isso em você. Alguns mais, outros menos, mas 85% na média foi isso. Aí você olha para o seu pai, para a sua mãe, e você fala, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, deixa eu te falar uma coisa, ele fez o melhor que ele pôde. Agora cabe a você pegar isso e se ressignificar. Eu vou falar sobre ressignificância um pouquinho. Eu não vou falar sobre esses bloqueios com bastante clareza, com detalhes, por causa do tempo. Deixa eu te falar uma coisa sobre, um pouquinho só, sobre a autoblindagem. Sabe o que é você autoblindar? Sabe o que é isso? Quem sabe o que é blindagem? Quem sabe o que é blindagem? Proteção. Quando você pega um carro e blinda ele, pode meter bala que não entra. Por quê? Ele foi Deixa eu só te dizer uma coisa. Você precisa aprender a blindar o seu coração. Só que muitos entendem errado e querem blindar o coração para o lado de fora. O coração nunca vai ser blindado para o lado de fora. Você vai se frustrar. Você tem que blindar o seu coração para o lado de dentro. Eu perguntei para você qual que é a diferença de sentimento e emoção e não te expliquei, não foi? Tá chato? Vocês querem que eu pare? Não. Quem quer que eu pare? Alguém que quer que eu pare? Se quiser eu paro. Tá prestando atenção aí? Tá calor, mas estamos juntos, né? Vamos lá, presta atenção numa coisa. Sentimento é a impressão que você tem do ambiente da situação que ocorreu com você. Isso você jamais vai deixar de sentir. Você blindar o seu coração não é você deixar de ter sentimentos. Você não vai virar um pedaço de pau. Você não vai virar um homem de ferro, um homem de aço, Superman. Você não vai ser assim. Você vai continuar tendo sentimentos. O problema é a emoção. Porque enquanto o sentimento é a impressão que você teve da situação, do momento em que você viveu, a emoção é o fruto que aquele sentimento produziu. Aí sabe o que acontece? Muita gente é ofendido dentro da igreja. Pastor, eu vou precisar passar um pouquinho do tempo. Posso? Posso, irmãos, passar um pouquinho do tempo? Meia-noite não, beleza. Presta atenção aqui. Presta atenção nisso aqui. É forte isso aqui, ó. É poderoso. Alguém é ofendido dentro da igreja? Você já foi ofendido dentro da igreja? Já. Quem foi? Quem nunca foi ofendido dentro da igreja? Quem nunca foi? Quem não levantou a mão aí? Deixa eu ver. Esse irmão que não levantou a mão. Vem cá, irmão, deixa eu te falar umas besteiras. Porque se você nunca foi ofendido, você tem que ser ofendido hoje. Porque se não aconteceu, vai acontecer. Vamos adiantar o processo e acabar logo com isso. Presta atenção aqui. Quando uma pessoa é ofendida na igreja, ela faz o quê? Sai da igreja. Se entristecer é normal. Agora o fruto que aquilo vai produzir é emoção. O que você está cultivando dentro do seu coração? O que você está cultivando? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que a blindagem faz? Lá em João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz o seguinte. Jesus se colocou de pé no último dia da festa, que é a festa dos tabernáculos, e Jesus falou o seguinte, está lá em João 7, 37. Jesus colocou de pé e disse: aquele que vir a mim, aquele que crê em mim, pode vir beber. E aquele que beber e crer em mim, rios de água fluirão da sua vida. Presta atenção aqui numa coisa. Quem conhece mangueira? Quem conhece mangueira? Conhece? Tem uma na sua casa? Quem que tem a mangueira ligada na caixa d'água? A torneira vem da caixa d'água. A pressão é pouquinha, não é? Mas transborda, não transborda? Agora você liga essa mesma mangueira, a mesma torneira, você liga ela, só que porém uma água que vem direto da rua. Como que vai ser a pressão? Forte.
Só que aí você estuda e você se torna bombeiro, e agora você vai pegar uma mangueira de 10 polegadas. Ixi, 10 é grande, né? Não segura não, né? Eu não sei, eu não sou bombeiro. Não sou obrigado a saber de tudo. Você pega você pega uma mangueira desse tamanho, com aquela pressão toda, você não consegue se segurar, tem que ser 2, 3, 4 segurando. Por quê? Por causa da pressão. Aí você pega um aparelho tecnológico, que aí ele entra um pouquinho só de água, aí você vem com um jato e ele faz assim, ó. Quem aqui já acordou a mão com um jato d'água? A gente é panguão demais, acostumado a lavar carro com uma mangueira normal, aí toda hora você lava a mão na mangueira, né? Aí você está lá com um jato, tchau, corta a mão na hora, por causa de quê? Da pressão. Você está guardando tudo isso aí no seu coração? Está guardando? Presta atenção numa coisa. Duas coisas acontecem quando você se blinda. Você sente as coisas. Você sente, você é humano. Você não vai deixar de sentir. Mas detalhe, aquilo não te atinge mais. Quando você tenta blindar o seu coração por fora, você se torna arrogante, estúpido, sem educação. E você acha que você está se curando, você está se desgraçando mais. Você começa a não comover mais com o sofrimento dos outros. Você começa a ser uma pessoa insensível. Você começa a criar ao seu lado uma barreira para que ninguém te acesse, porque você está se blindando. Você não quer ser ofendido. Você não quer ser caluniado. Eu odeio gente falando mal de mim. Uma irmã esse dia falou para mim assim, irmão dele, meu nome, o esposo dela falou para mim, o meu nome está lá na lama. Eu falei assim, meu irmão, o meu está escrito no livro da vida. O meu está escrito no livro da vida, e isso ninguém me tira. Se tem um boca suja falando o meu nome, meu irmão, isso não me atinge mais. O meu nome está escrito no livro da vida, isso ninguém me tira. Quem escreveu foi Ele. O que foi digno de abrir os 7 selos. Foi Ele que escreveu, não sei com que caneta, imagino com os seus próprios sangue, dizendo foi comprado, foi lavado, foi remido, é meu. Isso ninguém me tira. Aí muita gente fica ofendidinho, porque está falando mal de você. Gente, isso é mais comum do que você pensa. Tá? Aí você está com 50 anos de idade, mas com a maturidade emocional de uma pessoa de 12. Aí se fala mal de mim, eu não gosto. Mas quem é que gosta? Quem é que não se sente mal? É lógico que se sente. Jesus não veio mostrar o caminho? Jesus não veio sendo santo e perfeito? Pelo menos que eu saiba, pelo menos 2 vezes Jesus chorou na Bíblia. Lá em Lucas 7 fala que quando ele chegou na cidade, a impiedade era tanto que ele fez o quê? Chorou. Tem outra, né? Lázaro, quando ele chegou lá em João 11, né? Quando ele chegou lá, o que ele fez? Chorou. Tem outra também, né? Quando Jesus estava no Getsemane, transpirava gotas de sangue. Presta atenção nisso aqui. Jesus chorou, por quê? Porque ele é homem, ele é sentimental, ele tem sentimentos. É isso que nos move. Mas deixa eu te falar, esses sentimentos precisam produzir. Pega o código da pérola. A pérola, quando ela pega aqueles dejetos do mar, que entra, ela é tão sensível por dentro, mas ela se fecha, e ela só se abre depois que lá dentro, depois de todos aqueles dejetos que a feriram por anos, se torna uma pérola. O que você está produzindo? Pérola ou esterco? Você está produzindo pérola ou caca? Você sabe quando você produz pérola? É quando você se ressignificou de tal forma que quando as pessoas falaram mal de você, doeu! Mas agora entra para dentro que eu vou cuidar de ti. Aí você pega aquela dor, aquele sofrimento, seu coração está blindado, ele aguenta pressão, mas não é para o lado de fora, é para o lado de dentro. Pode pôr pressão que ele aguenta. Aí sabe o que você faz? Você pega aquilo, você vai para o joelho, você vai para a oração, você pega aquela energia, você pega ela, canaliza, transforma, se ressignifica e transporta.
ficar chorando, sentindo se dodóizinho nos cantos, você se torna uma máquina de autopressão, dizendo para o reino das trevas: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive. Ele vive em mim, Ele vive em mim, eu nasci de novo. Aleluia! Você tem que aprender a se auto-ressignificar. Sabe o que é isso? Pega o código de José, Gênesis capítulo 49. Quando os seus irmãos viram, passava nem agulha, temerosos, como diz o outro, passava nem Wi-Fi. Quando os irmãos viram ele, tremeram nas bases. Por quê? Rapaz, nós ameaçou matar, nós bateu, jogou no poço. Olha a traição, olha as injúrias. Sabe o que José estava fazendo ao longo dos anos? Ele estava produzindo pérolas. Ele estava produzindo pérolas. Ele estava se ressignificando. Quando seus irmãos o viram, vão dizer: ele é poderoso, agora ele vai nos... Aí o que José disse? Pega esse código para a sua vida, instala em você, igual você instala um drive na sua impressora, e vai imprimir para o reino dos céus. Sabe o que José disse? Ele diz o seguinte: não foram vocês que fizeram isso comigo, foi o próprio Deus que me trouxe aqui. Esse foi apenas o caminho que Ele te encontrou. Para quê? Para que eu pudesse crescer psicologicamente, emocionalmente, para que hoje eu pudesse reinar e manter-se a nossa linhagem viva. Produzir pérolas. Irmãos, todo mundo tem seus momentos, tá? Você é ser humano. Quando nós falamos sobre depressão, muita gente não entende o que é depressão. Todos nós temos depressão. Só que alguns em um nível maior, mais profundo, e já num nível de doença crônico. Isso se dá por causa da alimentação, por causa do seu estilo de vida. Isso se dá por vários fatores, até fatores genéticos. Irmãos, eu sou extremamente depressivo. Eu sou extremamente depressivo. Sabe quem sabe disso aqui? Minha esposa. Você sabe quem que era depressivo? Charles Spurgeon. Você sabe o que o cara era? E é considerado até hoje o príncipe dos pregadores. Os historiadores dizem que quando ele começava a caminhar para o altar para pregar, as pessoas começavam a chorar. Quando ele dobrava os joelhos para orar, as pessoas viam Jesus do lado dele. Os cultos que ele pregava, o templo cabia a alguns milhares de pessoas. E ele pedia: irmãos, por favor, no domingo que vem, não vem para o culto, para que outras pessoas possam entrar no templo para ouvir a palavra. E era extremamente depressivo. Agora deixa eu te falar uma coisa. A minha depressão, ela é genética. Estou falando de mim, tá? A minha depressão, ela é genética, porque eu amo essa depressão. Você não tem noção do que eu já consegui com Deus com ela. Só que eu vim aprender a amar esses dias. Você sabe por que você não cresce? Porque você tem medo de porrada. Você sabe por que você não cresce? Porque você tem medo de falarem mal de você. Você sabe por que você não cresce? Porque você tem medo de fracassar. Sabe por que você não cresce? Porque você não quer ser caluniado. Você se fechou, você se blindou, mas pro lado de fora. Se blinda do lado de dentro, pode bater, pode falar mal, pode falar o que quiser. Eu vou produzir pérolas, eu vou produzir pérolas. Aleluia, Jesus. A minha depressão, ela é genética. E são traumas que eu vim adquirindo, um sistema de crenças que eu vim adquirindo ao longo dos anos. Pelo que eu vi, pelo que eu ouvi e pelo que eu senti. Aí sabe o que acontece hoje? Hoje, irmãos, quando acontece alguma coisa que foge do meu controle, sabe o que me dá vontade? De me enclausular. Ô irmão, você não é cheio do Espírito Santo, não? Sou, irmão. Até o tutano. Só que eu também sou humano. Agora, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que essa depressão vai fazer de mim um dos maiores pregadores do Brasil. Essa depressão vai fazer de mim uma das maiores pessoas que Deus vai usar na terra, nas nações, para desbloquear pessoas. Por causa do poder da ressignificação. O que fizeram com você? Pega isso e produz pérolas.
O que você está sentindo por dentro? Pega isso e produz pérolas. Irmãos, aquele que nasceu de novo, entendeu a sua identidade, o cumprimento do seu propósito, até o pecado o aproxima de Deus. Que isso, irmão? Você está pregando heresia. E eu te provo dentro da Bíblia, irmão, que você está pregando heresia. Lá em Isaías 59, verso 2 diz: os vossos pecados, ó casa de Israel, que fazem separação entre mim e ti. O pecado nos afasta de Deus. Não, afastava. Agora, quando eu peco, eu me aproximo mais, porque é dele que vem a vida, é dele que vem o perdão, é dele que vem o consolo, é dele que vem a cura, é dele que vem a ressignificação. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba, você tem um advogado fiel, que pagou o preço com sangue. Ele pode te perdoar, ele pode te lavar, ele pode te redimir, ele pode te reestruturar. Só que tem um porém: aquilo que veio para tentar te destruir, te deixou mais forte, te deixou mais poderoso, te deixou mais cheio do Espírito. A depressão que foi instaurada, Satanás estava de longe olhando, instigando pessoas, sabendo da sua fragilidade genética, sabendo do ambiente em que você vivia, e foi só tacando coisas em você, e pensando assim: esse aí eu vou matar, esse aí não vai produzir. Jesus Cristo entrou na parada, e aonde havia morte, hoje há vida, aonde havia destruição, hoje há restauração, aonde era para acontecer morte, hoje está acontecendo vida, vida e vida em... Quem quer que eu fale mais? Aleluia! Você quer saber mais sobre ressignificação? Quer? Quer saber mais sobre maturidade emocional? Então fala assim: pastor Fernando, chama de... Brincadeira. Agora, irmãos, eu quero aqui divulgar os meus canais: Facebook, Instagram, canal no YouTube. Construído com a verdade. Coloca lá que você me acha. Tá bom? Eu falo muito sobre essa questão do ministério na área do ensino. Eu falo sobre a ressignificação, eu falo sobre nascer de novo. Eu estou escrevendo um livro a respeito disso. Tem outro livro que eu já tenho que escrever, que eu preciso parir esse livro de algum jeito, não está tendo jeito. Preciso fazer isso. Mas com a graça de Deus a gente vai se romper. Amém? Amém, irmãos? Amém. Para a gente finalizar, Romanos capítulo 5. Nós não vamos nos gloriar pelas maravilhas em que nós fazemos e produzimos, disse Paulo para os romanos, mas nós vamos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação ela produz, e a paciência produz perseverança. E algumas traduções, por exemplo, a King James diz caráter aprovado, está vendo? E o que mais produz? Esperança, ou fé, ou perseverança. Irmão, a tribulação vem para tentar te destruir, mas você se ressignifica, você está blindado por dentro. Aquilo vai gerar pressão em você, e aquilo que você iria jogar palavrões, aquilo que você iria jogar maldições e murmurações, você vai gerar vida, você vai transformar pessoas, você vai encontrar pessoas sofrendo aquilo que você já sofreu um dia, e você vai dizer para ela: existe esperança, existe um caminho, eu sou exemplo para você, segue Jesus porque eu estou seguindo, vamos junto. Só para você ter uma noção, agora eu fecho, de verdade. Eu vou fazer uma oração para libertação aqui agora. Expulsar demônio, orar pelos enfermos, tá bom? Amém. Todo mundo concorda? Amém? Amém. Presta atenção. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem sabe citar para mim pelo menos um fruto do Espírito que está registrado lá? Não é os frutos, viu? É o fruto. O fruto, aí você fala: mas lá tem vários. Tem vários frutos. Mas é apenas um fruto. Por quê? Porque a produção da seiva é a mesma. É somente uma. Presta atenção aqui. Quem sabe dizer para mim pelo menos um fruto do Espírito está registrado em Gálatas 5:22? Pelo menos um. Mansidão, o que mais? Domínio próprio, o que mais? Bondade. Hã? Bondade. Bondade, irmão, o que mais? Bondade, benignidade. Domínio próprio. Você prestou atenção que quando o Espírito te enche, ele está preocupado mais em trabalhar as suas emoções, o seu caráter, quem você é? O Espírito de Deus, ele quer trabalhar na sua identidade. E ele quer que você saiba o cumprimento do seu propósito. Para quando você pisar o seu pezão no chão, você vai dizer: aqui o Senhor me deu por herança. Para quando você entrar, você saber que o mundo espiritual que está lá tem que te respeitar. Por quê? Porque você carrega algo precioso da parte de Deus. Amém, irmãos? Amém.
se coloque de pé que eu vou orar por você. Quem quer oração aqui? Nós vamos orar aqui por curas, por milagres. Vamos orar, se Deus der revelação a gente passa. Vamos orar aqui por renovo. Quem quer renovo? Depois dessa palavra aqui, irmão, se você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, irmão, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer igual aquele profeta, pegou o outro e desceu com o cacete. Vamos lá. Aonde você mesmo estiver. Alguém quer oração aqui na frente, com posição de mãos, pode vir. Se quiser, pode vir. Vamos orar. Cadê aquela moça? Você pode cantar aquele de novo, minha filha? Pode? Canta esse hino. Canta esse hino, bem rapidinho. Vamos orar. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Irmãos, presta atenção aqui numa coisa. Eu não sou antiético. Não sou. É a primeira vez que eu passo do horário desse jeito. Viu? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O pastor Fernando falou para mim assim: meu filho, você tem liberdade no Espírito. E o Espírito de Deus me impulsionou a fazer isso, tá bom? Então não fica chateado comigo. Não fica bravo comigo, tá? Você vai chegar em casa em paz. E esses minutos de sono que você está perdendo aqui, você vai ganhar depois. Viu? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Leva o seu pensamento a Deus. Pega essa palavra que você acabou de ouvir. E essa palavra vai gerar transformação na sua vida. Leva o seu pensamento a Deus. Deixa Deus te tocar aí agora. Dá lugar para o Espírito Santo. Não fica olhando para mim não. É para Ele, é para Ele. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da vossa fé. Ei, irmão e irmã, você não é obrigado a ser super-homem, a ser a Mulher Maravilha. Você tem sentimentos. Você tem emoções. Faça o que ensina a Bíblia. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia! Mas eu tenho que... Lança sobre Ele agora tudo que te disseram. Tá tão complicado. Todas as crenças negativas que você está carregando, lança sobre Ele agora. Lança sobre Ele. Lança o seu fardo sobre Ele e pega o fardo dele, porque o dele é leve. Tem dias que o peito aperta. Deixa o Espírito Santo te curar agora. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Dá lugar para o Espírito de Deus. Aqui Aleluia. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só de ti? Venha, Espírito Santo. Venha curando nessa noite, Senhor. Aonde tiver um demônio alojado, trazendo pensamentos de suicídio, cai por terra agora. Aonde tiver um demônio lançando sementes de morte e destruição, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Eu tô cansado. Venha, Espírito Santo. Vem tocando os corações agora, Senhor. Tem dias que o peito aperta. Vem limpando, Senhor. Dias que o fardo Vem pesa. curando agora, Jesus. Ou se arrastando. Toca nos corações agora, Senhor. Fica aqui comigo. Aonde estiver uma enfermidade, que saia agora em nome de Jesus.